em frente. Então, a gente sabe até o momento que o sistema formado por pelo menos duas partículas carregadas, né? Ele guarda energia potencial elétrica. E essa energia potencial elétrica pode ser convertida em energia cinética quando a gente libera as partículas que constituem esse sistema. A questão que cabe aqui agora é a seguinte: como que essa energia potencial elétrica é transformada em energia cinética? Geralmente, em sistemas mecânicos, uma forma de transformar a energia, geralmente não, é a única. A forma de transformar a energia potencial em energia cinética é por meio de trabalho. Então a gente diz que o campo elétrico ou a força elétrica realizam um trabalho para mover esta partícula que estava inicialmente aqui até aqui, né? Então, só para a gente entender melhor essa configuração, eu tenho aqui uma partícula Qzão que está fixa, mais Qzão. Coloco uma partícula Qzinho positiva inicialmente aqui no ponto A, que está a uma distância d1 da partícula grande. Libero essa partícula, então ela vai ser atraída, certo? O sistema tinha uma determinada energia potencial aqui, vou chamar essa energia potencial de EPA, energia potencial no ponto A. E o sistema vai ter uma outra energia potencial aqui, energia potencial no ponto B. Você vai concordar comigo que a energia potencial do ponto A é diferente da do ponto B. Lembre que a energia potencial de um sistema de duas partículas é calculada dessa forma aqui. Como a distância é diferente, então a energia potencial é diferente. Como nós estamos tratando de uma partícula negativa e uma partícula positiva, ao aproximar da carga fixa, a energia potencial desse sistema diminui, né? A carga negativa aqui vai ganhar energia cinética. Então, se ela ganha energia cinética, é porque alguém está perdendo energia potencial. Quem está perdendo energia potencial é o campo, é o sistema, é a interação. Ok? Então, a energia potencial diminui. Se a energia potencial diminui, é porque o sistema fez um trabalho. Quanto trabalho o sistema fez? É óbvio. O trabalho que a força elétrica fez aqui é exatamente o tanto que a energia dela diminuiu. Ou seja, o que ela tem no fim, menos o que ela tinha no início. Certo? Só recapitulando, a força elétrica vai fazer um trabalho e, por conta disso, sua energia potencial elétrica vai diminuir. O tanto que a energia potencial elétrica vai diminuir é exatamente o tanto que ela fez de trabalho. Então, a diferença na energia é o que ela realizou de trabalho. Lembre, contudo, que nós definimos lá no começo potencial elétrico como sendo a energia potencial dividido pela carga, ok? Essa equação permite que a gente reescreva dessa forma aqui, onde a energia potencial de uma carga Q pode ser calculada como o produto dela pelo potencial no lugar onde ela está. Então, o trabalho da força elétrica aqui pode ser calculado da seguinte forma. O que é a energia potencial no ponto B? É simplesmente a carga multiplicado pelo potencial elétrico no ponto B. E o que é o potencial elétrico, ou a energia potencial elétrica no ponto A? É simplesmente a carga vezes o potencial elétrico no ponto A. Aqui você tem, então, que o trabalho da força elétrica será igual a carga multiplicado por VB menos VA. Mas o que é VB menos VA? VB é o potencial no ponto B e VA é o potencial no ponto A. Então, VB menos VA é o que nós chamamos de diferença de potencial e representamos pela letra U. Isso aqui é o que nós chamamos de diferença de potencial U. DDP. Ou, em alguns textos, vocês vão ver com o nome de tensão. Então, tensão é simplesmente a diferença de potencial entre dois pontos. Essa expressão
pode aparecer em alguns textos, pode aparecer algumas vezes com o sinal trocado. Não interessa o sinal com que isso aqui aparece. Eu não quero que você decore a equação. Eu quero que você entenda a física por trás dela. Certo? Perceba que, relembre da mecânica, que quando um sistema realiza trabalho a favor do movimento, aquele trabalho é positivo. Se o trabalho é realizado contra o movimento, então o trabalho é negativo. Perceba que neste caso aqui, a força elétrica está fazendo um trabalho a favor do movimento. Então, esse trabalho tem que ser positivo, ok? Ele será positivo. Se por outro lado, eu tivesse pego essa carga aqui com a minha mão e arrastado daqui para cá, enquanto eu arrasto essa carga daqui para cá, a força elétrica estaria fazendo um trabalho negativo, porque ela estaria puxando a carga nesse sentido, enquanto a carga se move nesse sentido. Então, a força elétrica ela estaria tentando atrapalhar o sistema. Eu quero que você atente para a física da coisa, ok? Então, você pode se preocupar em calcular sempre o módulo do trabalho, que é a carga vezes a diferença de potencial entre os dois pontos, e o sinal desse trabalho, se ele é positivo ou negativo, você vai dar baseado nessa perspectiva. A força elétrica ajudou o movimento ou ela atrapalhou o movimento? Se ela ajudou o movimento, o trabalho é positivo. Se ela atrapalhou o movimento, o trabalho é negativo, ok? Mas, em resumo, é assim que a gente vai calcular o trabalho da força elétrica de uma maneira geral. Joia? Uma outra coisa que é interessante, uma outra expressão que é importante para a gente, porque vai ser muito usual e vai permitir a gente descobrir uma nova unidade de medida para o campo elétrico, é quando a gente considera um campo elétrico uniforme. Essas setinhas azuis aqui são um campo elétrico uniforme. Essas linhas pontilhadas são superfícies equipotenciais dentro desse campo. Então, essa superfície aqui está num determinado potencial. O potencial do ponto A e o potencial do ponto C é o mesmo. O potencial do ponto B não é o mesmo, nem de C nem de A. Ele é menor. Observe que essa superfície, quando a gente se desloca no sentido do campo, o potencial diminui. Então, o potencial em B é menor do que o potencial em A e C. O que eu quero aqui é encontrar uma forma de calcular como o potencial varia dentro de um campo uniforme. Então, vamos considerar que dessa equipotencial aqui para essa equipotencial tem uma distância D. E considere que eu solto uma partícula exatamente neste ponto aqui. Uma partícula positiva. É óbvio que essa partícula vai receber uma força elétrica nesse sentido. É óbvio também que ao se deslocar deste ponto para este ponto, a força elétrica realizou um trabalho, que pela definição de trabalho, pela definição, não é pela equação do slide anterior, pela definição de trabalho, isso vai ser simplesmente a força elétrica multiplicado pela distância na qual ela atuou, ok? Mas relembre, trabalho da força elétrica sempre pode ser calculado como a carga, nesse caso essa carguinha aqui, multiplicado pela diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Ok? Força elétrica pode ser calculado sempre como carga multiplicado por campo elétrico. Se a gente fizer a limpeza aqui, sobra que a diferença de potencial entre dois pontos é simplesmente o campo elétrico multiplicado pela distância. Perceba que essa equação ela é importante porque ela me diz, é um caso simples e importante. Ela mostra que no caso de um campo elétrico uniforme, o potencial varia de uma forma linear com o campo elétrico. Então, se você andou uma distância D, o potencial diminuiu tanto. Se você andar o dobro, ele diminui o dobro. Se você andar o triplo, ele diminui o triplo. O tanto que o potencial varia é proporcional ao tanto que você se desloca dentro do campo, ok? Outra coisa que é interessante aqui, vamos fazer uma análise dimensional. Isso aqui é medido em volt.
Isso aqui é medido em metro. Então, a gente pode definir uma nova unidade de medida para o campo elétrico, que é o volt por metro. 1 volt por metro, perceba, volt é uma unidade do sistema internacional, é joule por coulomb, metro é uma unidade do sistema internacional. Então, a outra unidade de medida que a gente tinha para o campo elétrico, que era o newton por coulomb, ela vale exatamente a mesma coisa que 1 volt por metro. Dizer que um campo elétrico tem 1 newton por coulomb é a mesma coisa que dizer que ele tem 1 volt por metro. Então, você tem duas formas de interpretar um campo elétrico. Você pode interpretar um campo elétrico como sendo a quantidade de força que ele faz por uma carga, ou você pode interpretar um campo elétrico a partir de quanto o potencial varia quando eu ando ao redor dele. Por exemplo, um campo elétrico muito conhecido é o campo elétrico próximo da superfície da Terra, que ele é de aproximadamente 100 volt por metro. Próximo da superfície da Terra, esse campo é praticamente uniforme. Então, o que isso aqui significa? Isso aqui significa que se eu me deslocar 1 metro dentro do campo elétrico da Terra, eu terei sofrido uma diferença de potencial de 100 volts. Então, se você colocou uma placa condutora, por exemplo, aqui a uma determinada altura acima do chão, sem contato com o chão, e você colocou uma outra placa condutora 2 metros acima dessa, a diferença de potencial entre elas duas é 200 volts. 200 volts porque o campo elétrico da Terra ele é 100 volts por metro, ou seja, a cada metro que eu me desloco dentro dele, 100 volts. E outro dado que é importante, 100 volts por metro é a mesma coisa que 100 newton por coulomb. Ou seja, outra forma de eu entender esse campo elétrico é essa aqui. Se eu colocar uma carga de 1 coulomb dentro desse campo elétrico, ele vai receber uma força de 100 newton. Então, são duas formas diferentes da gente interpretar o campo elétrico, e essa última fornecida por essa equaçãozinha aqui que vai ajudar a gente a calcular a diferença de potencial entre dois pontos dentro de um campo elétrico. Por último, eu gostaria de falar sobre o potencial elétrico de um condutor eletrizado. É algo bem rápido. A gente já sabe que quando a gente eletriza um condutor, as cargas elétricas se distribuem totalmente sobre a superfície do condutor. Acontece que o campo elétrico em qualquer ponto dentro do condutor, o campo elétrico é zero. Ok, se o campo elétrico é zero, então se eu escolher aqui, por exemplo, um ponto A e escolher bem aqui um ponto B, e calcular a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, usando a equação que a gente acabou de ver no slide anterior, eu teria que fazer o campo elétrico, que liga esses dois pontos, vezes distância. Só que como o campo elétrico aqui dentro é zero, eu tenho que a diferença de potencial entre A e B é igual a zero. O que isso significa? O que significa dizer que a diferença de potencial entre A e B é igual a zero? Significa dizer que o potencial em A é igual ao potencial em B. Ou seja, como A e B foram escolhidos aleatoriamente, eles não têm nada de especial, poderia ter escolhido quaisquer dois pontos aqui no condutor. Isso aqui está me dizendo que um condutor, qualquer ponto em um condutor, está no mesmo potencial. Ou seja, o condutor como um todo, ele é uma equipotencial. Qualquer condutor elétrico carregado, eletrizado, que já esteja em equilíbrio, onde as cargas já se distribuíram da forma que tem que ser, ele forma um equipotencial. Todos os pontos sobre esse condutor estão no mesmo potencial, certo? Se você tiver um condutor que aí você atrita esse condutor, vamos supor, você joga um monte de carga nesse condutor aqui. Esse condutor tem um monte de cargas aqui. O que acontece? Como aqui tem um acúmulo de cargas negativas, o potencial aqui está mais baixo do que em outras partes do condutor.
É por conta disso, pelo fato do potencial aqui estar mais baixo do que em outras partes do condutor, que essas cargas vão se redistribuir até o momento em que o potencial em todo o condutor seja uniforme. Que o condutor tenha um potencial só, certo? Então, lembrar do fato de que o potencial em um condutor é constante é tão importante como lembrar que o campo elétrico dentro do condutor é zero. São coisas complementares. Dependendo da análise que a gente vai querer fazer, a gente vai usar um ou outro.